observadores, de volta aqui com mais esse vídeo do Velho na Torre. E aquele lance, o Velho na Torre, ou melhor, eu, trago vídeo aqui para vocês às sextas-feiras, às 17h30. Não é de hoje que o cinema adapta literatura. Desde os primórdios do cinema, todo tipo de literatura é adaptada para a tela grande, principalmente o terror. Um dos autores que tem um grande número de seus livros adaptados para o cinema é Stephen King. Conhecido como o mestre do terror moderno, o cenário de King geralmente é o Maine, onde ele nasceu e de onde ele tirou todas as suas histórias, ou pelo menos a maioria. Algumas dessas obras foram adaptadas mais de uma vez, como no caso O Cemitério, que já ganhou 4 filmes baseados nele, sendo o mais recente uma tentativa de contar a origem de tudo. E, sinceramente, a primeira adaptação, para mim, ainda continua sendo melhor. Outro também que teve várias adaptações foi Carrie, que foram 4 filmes, sendo o mais recente de 2013. Colheita Maldita é a que mais teve, assim, podemos dizer, adaptações e continuações, sendo a mais nova deste ano. Assim, Stephen King é um autor que os cineastas gostam de adaptar, mas tem uma obra dele que, devido a seu tamanho, tem sérios problemas para adaptar em sua extensão. Bem, antes de tudo, eu preciso confessar um pecado. Eu nunca li It. Sim, espero que me perdoem por essa minha falha, mas eu gosto muito de ambas as adaptações que existem. Sim, uma é do começo da década de 1990, em forma de uma minissérie em 2 partes, e a outra, dividida em 2 filmes, lançados em 2017 e 2019. Aí fica uma outra questão, que acontece muito. Quando a obra tem mais de uma adaptação, existe uma necessidade da maioria, outras vezes também faço, de comparar se uma é melhor que a outra. Na década de 1990, quando se fazia uma obra que ia direto para a televisão, existia uma grande preocupação de como a censura iria ver essa adaptação. Então, buscava-se o medo através de monstros tenebrosos e um terror psicológico, com atores demonstrando o medo diante de algo horrendo. Sangue, somente quando era estritamente necessário. E não poderia fugir deste tipo de padrão. Já para o cinema, o gore corria solto, deixando restrição na classificação etária, o que proibiria pessoas mais jovens a terem acesso a determinado filme. Pelo menos era o que se esperava. Sendo assim, It, uma obra-prima do medo, como ficou conhecido aqui no Brasil, não teve o nível de violência que você veria normalmente, mas tentou ser fiel o máximo que pôde à obra original. E estamos falando de It, uma obra de Stephen King com mais de 1.100 páginas. E, na época, um filme com 3 horas de duração era ousado demais. A adaptação em formato de minissérie trazia um retorno de Pennywise, o palhaço dançarino, à cidade de Derry, e causando mais mortes de crianças. E com isso, Mike Hanlon vê a necessidade de convocar o Clube dos Otários para mais uma vez enfrentar a coisa. O problema é que todos seguiram com suas vidas e não se lembravam do que aconteceu. Mas o telefonema de Mike os fez recordar. Daí entramos em uma diferença da obra, creio eu, lembre-se, eu não li, com o filme, pois os momentos do passado servem como flashbacks na minissérie. Sendo assim, Bill, Beverly, Rich, Ben, Ed e Stanley, quando recebem o telefonema de Mike, se recordam do que aconteceu com eles em Derry e de seu juramento. Nem todos retornam à cidade, mas eles têm mais do que uma ameaça de Pennywise, pois um inimigo de infância também retorna, o alucinado Henry Bowers, que era um delinquente e foi acusado de todas as mortes no passado e preso em um manicômio por causa disso. Eles encaram Bowers
que deixa Mike hospitalizado e encaram a coisa, que é derrotada quando eles unem força para encará-lo. Quem assiste ao trabalho original, com direção de Tommy Lee Wallace e roteiros de Wallace e Lawrence D. Cohen, com certeza compararia ao atual, mesmo que sejam épocas diferentes, e a maquiagem e os efeitos visuais tenham avançado significativamente. No meu entender, não tem como comparar algo assim. E, sinceramente, a história ficou bem interessante como foi construída para a minissérie, pois, mesmo mostrando a história do Clube dos Otários no passado em forma de flashback, trouxe muitos elementos da história original. Assim, eu sei que eu disse que não li a obra, mas a internet tá cheia de coisas, você encontra algo de alguém que chegou a ler e foi o que eu fiz, encontrando até algumas informações, o suficiente para saber que a minissérie It buscou ser o mais fiel possível. Então chegamos aos filmes atuais, lançados, como eu disse, em 2017 e 2019, com roteiros de Gary Dauberman, Chase Palmer e Cary Joji Fukunaga, eu acho que é isso mesmo, e direção de Andy Muschietti, que foram lançados dessa forma, pois o primeiro temos a história do passado do Clube dos Otários, atualizada para o final da década de 1980, entre os anos de 1989 e 88 e 89. Essa atualização se fez necessária, pois os eventos que trazem Pennywise a tirar a vida de crianças ocorrem a cada 27 anos. Bem, depois eu entro nesse detalhe, pois o importante é dizer que, como foram para o cinema e tivemos as melhoras, que eu já disse, significativas, de efeitos visuais, o filme foi mais expressivo em vários sentidos. Além do que, todos os membros do Clube dos Otários estavam lá, com seus respectivos problemas. Então, cada um dos membros do Clube dos Otários passa por situações que visualizam a coisa, Pennywise, além de precisar encarar Henry Bowers e sua gangue. A coisa clara é que vemos como cada um dos membros do clube sofrem preconceitos e como eles os enfrentam. Eles terminam demonstrando mais coragem do que pode se pensar, pois, além de encararem Pennywise, enfrentam seus maiores medos e saem com alguns ferimentos mais vivos. A sequência nos leva para 27 anos no futuro. Então, como os acontecimentos haviam acontecido em 1989, chegamos a algo mais próximo, em 2016. Todos os membros do Clube dos Otários, com exceção de Mike Hanlon, haviam tido sucesso em suas vidas, como já falei antes. Mike permaneceu em Derry e se tornou bibliotecário da cidade, sendo o único que ainda lembrava dos acontecimentos do passado. Bill Denbrough, como era o sobrenome de Bill, se tornou um grande escritor e vinha desenvolvendo um roteiro para um filme baseado em seu livro, tendo sua noiva como atriz principal. Beverly Marsh, sobrenome de Bev, se tornou uma estilista famosa, mas repete a mesma coisa de sua adolescência, pois vive uma relação abusiva com seu marido. Ben Hanscom, que era o Ben, o gordinho, se tornou um engenheiro de renome e possui um físico atlético. Rich Tozier se tornou um comediante famoso com seu programa de televisão. Ed Capsbrack não conseguiu superar sua fobia por doenças, mas se tornou um analista de riscos. Já Stanley Uris, o Stan, judeu, é um contador bem-sucedido e casado. Então, um jovem homossexual em Derry é atacado por jovens homofóbicos e termina caindo no rio, onde perde a vida nas mãos de Pennywise, que faz sua primeira aparição depois de ter sido derrotado 27 anos antes pelo Clube dos Otários. Assim, ao final do filme, o Clube dos Otários faz um pacto de sangue, não um pacto somente, onde todos juram que retornariam a Derry caso a coisa retornasse. É muito parecido com a minissérie e provavelmente com o livro. Mas como eu disse, com exceção de Mike, ninguém lembrava de nada, somente que haviam
vindo de Derry, mas nada sobre a coisa e ter enfrentado ela. Outra coisa é que, no primeiro filme, Bev foi dominada pela coisa e, com isso, viu o futuro de todos e que eles voltariam a enfrentar Pennywise. Assim, gente, parece até coisa de pânico, pois dessa vez Pennywise está mais fatal, mortal, e não poupa esforços para tirar a vida de quantas vítimas forem necessário e preciso. E ciente do retorno de seus algozes, decide pedir ajuda para Bowers, internado no manicômio, após ter sido preso por ter tirado a vida do seu próprio pai. Dessa vez, algo diferente é mostrado, pois Mike descobriu que existe um ritual para prender a coisa. O lance é que não funciona de forma eficiente, então o Clube dos Otários precisa reunir os sobreviventes e encarar Pennywise, vencendo com algo que ele menos gosta: a falta de medo. Ao final, temos somente duas baixas: Stanley, antes dos otários precisarem se encontrar, e Eddie, que terminou encarando Pennywise de frente, iniciando o processo de derrota do monstro. Lembra que eu disse sobre as inseguranças de Rich, de quem ele é? Pois então, nesse segundo filme descobrimos que ele teme a sua sexualidade e sofre preconceitos homofóbicos por causa disso. Ao final, temos a revelação que ele gostava muito de Eddie, finalizando com ele colocando o nome do amigo dentro de um coração que ele havia desenhado com um canivete na sua adolescência. Bem, existem várias questões sobre preconceito e abandono mesmo, e até outros casos nesses dois filmes novos. Algo que fica subentendido na minissérie somente, mas não mostrado de forma aberta. It é uma obra fantástica, sinceramente, mesmo eu não lendo, mesmo eu nunca tendo lido, eu adoro a minissérie e os dois filmes, pois é o típico de terror sobrenatural que mostra o mal sendo vencido pela coragem, que o mal não é invencível e pode ser derrotado por crianças corajosas e adultos determinados. E eu vou finalizando meu vídeo aqui. Agradeço a todos que assistiram meu vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram, tudo bem, vocês sabem. Pode dar o dislike, feedback aqui entre a gente. Eu já peço que os meus observadores conhecem muito bem. Eu sempre peço aqui, comenta aqui embaixo. Fala aqui embaixo o que acharam do vídeo, se já assistiram. A minissérie, provavelmente os filmes já assistiram, mas a minissérie também que é muito boa. Então, comenta aqui embaixo. Eu também peço uma grande coisa que todos os meus observadores sabem, que eu sempre peço aqui, que me ajuda muito quando todo mundo faz isso. Compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas aqui para o Velho na Torre. Tá aqui comigo ainda? Muito obrigado. Pedi no começo, mas eu falo aqui agora. Tem um botãozinho aqui embaixo de inscreva-se. Clica nesse botãozinho de inscreva-se. Não esquece, dá uma sinetinha que tá ali, dá um petelecozinho nela para receber os lembretes dos vídeos que eu posto aqui, às sextas-feiras, às 17h30. O Velho da Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Fui!